Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver as integrais triplas e sempre fazendo analogias com as integrais duplas, porque as construções são de fato muito parecidas. Para começar, na integral dupla nós dividimos duas situações. Primeiro, o domínio ele era um retângulo e depois um compacto qualquer, né? Pensando que integral dupla ela trabalha com funções de duas variáveis. A integral tripla são funções de três variáveis. Então, nós vamos ter que trocar tudo que diz respeito a domínios bidimensionais por domínios tridimensionais. Para começar, no lugar de retângulo, paralelepípedos. Então, nós vamos considerar uma função contínua num paralelepípedo, né, que é o produto cartesiano de três intervalos fechados, cada um localizado num eixo coordenado diferente, certo? E portanto, é uma figura como essa aqui, e vamos particioná-lo em diversos paralelepípedos menores, conforme está sendo sugerido, cada qual desta maneira aqui. E, portanto, cada paralelepípedo pequenininho tem dimensões Δx, Δy, Δz, e esse pequeno paralelepípedo tem volume ΔV. De uma forma análoga ao que foi feito, né? No caso da integral dupla, nós multiplicamos cada função por ΔV. Aqui nós vamos multiplicar, né, cada função no ponto perdão, no caso do integral dupla, cada função por ΔA. Aqui nós vamos multiplicar cada uma por ΔV, fazer todo o somatório, porque nós queremos percorrer as três dimensões. Passando o limite, a gente obtém a integral tripla. Tá? Como a integral tripla é o limite de um somatório, de um somatório, de um somatório, portanto, no caso do retângulo, perdão, do paralelepípedo, nós temos que a integral tripla é a integral da integral da integral, ou seja, três integrais iteradas. Nós vimos que nas integrais duplas, calcular em dx dy ou dy dx não muda o resultado. A mesma coisa ocorre aqui. Porém, como nós temos três variáveis e, portanto, três diferenciais, nós conseguimos montar seis integrais diferentes. Em qualquer que seja a situação, o resultado sempre é o mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a integral da função xyz2 com o domínio sendo esse paralelepípedo, né, delimitado x de 0 a 1, y de menos 1 a 2 e o z de 0 a 3, eu vou montar a integral como sendo, por exemplo, né, se eu quiser na ordem dx, dy, dz, vai de 0 a 1x, o y de menos 1 a 2, o z de 0 a 3. Então, primeiro calculo em x, né, a integral de x é x2 sobre 2, com os limites de integração variando de 0 a 1. Isso aqui vai dar 1 menos 0 dá 1, então fica 1 no numerador, ou seja, yz2 sobre 2 no final das contas. Agora eu integro em y, significa que eu deixo o z constante. A integral de y é y2 sobre 2, como tem esse 2 aqui, fica sobre 4. Com y variando de menos 1 a 2, vai ficar 3 aqui em cima, certo? Porque vai ficar 4 menos 1. E a integral de 3z2 sobre 4 é z3 sobre 4, variando de 0 a 3, fica 3 ao cubo 27, então essa é a resposta, 27 quartos. Agora vamos considerar um domínio compacto. Tá? Um domínio compacto significa que o domínio é um sólido da R3 e pode ocorrer três situações. Ou ele é delimitado por duas funções de xy, ou duas funções de xy, ou duas funções de yz. Vamos considerar, para fixar as ideias, que ele seja delimitado por duas funções de xy. Tá? Portanto, projetando esse sólido no plano xy, nós temos uma figura plana D, que, portanto, pode ser visto como uma integral dupla, porque quando eu calculo a primeira integral na variável z e nos limites de integração eu substituo expressões em xy, o resultado da primeira integral vai ser uma função nas variáveis xy. E, portanto, a integral tripla se transforma numa integral dupla da forma como estamos acostumados a trabalhar.
né? Nesse sentido, eu posso ver o domínio D ou como sendo uma região delimitada por duas funções de x ou por duas funções de y. Vamos supor que seja duas funções de x. Então, o meu sólido ele é formado pelos pontos que tem delimitação x numérica, y por duas funções de x e z por duas funções de x, y. Portanto, a integral desta função em dv é construída dessa forma. E, como eu disse, existem N maneiras diferentes de montar isso aqui. Não significa que para uma mesma superfície existem essas N maneiras diferentes, né? Mas existem N exemplos que podem ser construídos de tal maneira que essa ordem mude, essas funções aqui não sejam da forma como estão, né? Dependendo das variáveis que estão aqui. E não existe uma regra para dizer sempre vai ser assim ou sempre vai ser de outro jeito. Isso tudo depende do formato do sólido geométrico. Tá? E o sólido, então, ele é dado de tal maneira que a gente tenha que tentar identificar como que ele é delimitado. Pode ocorrer no mesmo exemplo construir de duas ou mais maneiras o cálculo da integral. Tá? Mas pode ser que em determinados exemplos apenas uma maneira seja possível de fazer isso. Da mesma maneira que a integral dupla de dA é a área, a integral tripla de dV é o volume. Mas nesse caso a gente pode demonstrar de uma maneira diferente como a que foi feito com áreas. A integral tripla de 1dV, fazendo retrospectiva ao que acabamos de falar no slide anterior, ela pode ser vista então como uma integral dupla de uma integral simples com variação nas funções x, y. Que é o que está escrito aqui. Mas quando eu calculo a integral de dz com essas variações, o resultado aqui, né, integral de dz é z, então vai ser simplesmente o limite superior menos o inferior, que é essa configuração aqui. Bom, por que isso é o volume do sólido? Porque quando eu calculo a integral dupla de U2, eu estou calculando o volume sobre o gráfico de U2. E quando eu calculo a integral dupla de U1, estou calculando o volume sobre o gráfico de U1. Então, quando eu calculo a diferença do volume sobre o gráfico de U2 menos o volume sobre o gráfico de U1, eu tenho exatamente o sólido que está compreendido entre os dois gráficos. Portanto, eu estou calculando o volume dele. Como exemplo, vamos pegar um tetraedro delimitado por dois planos e os planos coordenados, né, esses planos aqui, e vamos estudar as variações dele. Tá? No plano XY, esse triângulo, né, que é a base do tetraedro, é delimitado pelas retas y igual a x sobre 2 e x mais 2y igual a 2. Por que isso ocorre? No caso dessa reta inferior aqui, ela corresponde à interseção dessa face mais próxima do tetraedro com o eixo z. Observe que essa face tem a equação x igual a 2y, não depende de z, e, portanto, a interseção com z igual a 0 mantém a expressão x igual a 2y, que é a mesma coisa que y igual a x sobre 2. Tá? Já esse lado do triângulo equivale a essa face mais escura do tetraedro. Tá? A interseção dele com o plano xy se dá fazendo z igual a 0, e, portanto, x mais 2y igual a 2, que é essa equação que está aqui. Eliminando y em função de x, ficamos com y igual a 1 menos x sobre 2. É importantíssimo descobrir todos esses pontos aqui, né? Basta fazer as variáveis igual a 0, ou, no caso desse ponto, fazer a interseção das duas expressões. Tá? Aqui eu obtenho um 1, porque se eu fizer a equação do plano aqui, x e z iguais a 0, eu tenho 2y igual a 2, y igual a 1, né? Interseção com o eixo y. Aqui é óbvio que é 0, e esse ponto aqui é quando eu igualo uma equação com a outra. Tá? Y igual a 1 menos x sobre 2, y igual a x2, cancela, quer dizer, coloca para o outro lado, faz a conta, né? Fica 2x igual a 1, então x igual a meio, portanto aqui dá meio, e x igual a 1. Bom, com isso a gente estabelece os limites de integração. Né? Eu estou fazendo x variando de 0 a 1, y variando desse segmento até o outro aqui, né? X sobre 2 até 1 menos x sobre 2, e o z variando de 0 até essa face do tetraedro, que é aquela que delimita superiormente a figura. Então, quando eu calculo esta integral em dz, vai ficar simplesmente 2 menos x menos 2y,
Isso aqui se transforma na integral dupla, cujo resultado é 1/3. Agora vamos ver as integrais cilíndricas. Lembrando que as coordenadas cilíndricas, elas são extensões das coordenadas polares, ou seja, além de calcular o raio, né, que é a distância do ponto do plano até o zero, e o ângulo θ formado com o eixo x, eu tenho a altura z. Então, coordenada cilíndrica é o que? São as coordenadas polares com a coordenada z, né, a coordenada das cotas. Quando eu tenho, portanto, um sólido para ser o domínio de uma função de 3 variáveis, se eu considerá-lo compreendido entre duas funções de x e y, eu preciso ver todas as variações em termos das coordenadas polares. Tá? Então tem que ser tudo transformado em rθ. Portanto, me interessa saber a variação do ângulo, né, de alfa até beta, a variação do raio, que em geral ele depende de θ, então é uma função de θ menos outra função de θ. Todas essas coisas têm que ser vistas. E, portanto, a integral tripla na função x, y, z passa a ser uma integral na função, dependendo das variáveis r, θ, z. Né? Aqui houve simplesmente a substituição de x pela sua equação de transformação, y a mesma coisa. E aqui dentro, nos limites de integração, todas as funções que foram mencionadas no slide anterior. Agora você pergunta, mas e esse r, dz, dr, dθ? Por que aparece esse r aqui? Bem, pelo seguinte motivo. Quando eu pego o elemento de volume dv em coordenadas retangulares, ele é dx, dy, dz, então ele é o produto de 3 dimensões, por isso que dv é dx, dy, dz para coordenadas retangulares, mas dx, dy, dz formam um paralelepípedo, e o volume de um paralelepípedo é o produto das suas dimensões. Só que no caso das coordenadas polares, nós não temos um paralelepípedo, nós temos essa figura aqui, né, que tem uma variação angular, uma variação de raio e uma variação de z. A variação angular é dθ, a variação de raio é dr e a variação de z é dz. Então, nós temos que calcular o volume disso aqui para determinar dv. E como não é paralelepípedo, não pode ser tratado como tal. Então, o que a gente faz? A gente calcula esse arco, que é o produto do raio r pelo ângulo dθ, e portanto é r dθ, e aqui nós temos um arco mais 2 arestas. Bom, a grosso modo, podemos considerar, como tudo é infinitésimo, que isso aqui é aproximadamente um paralelepípedo e, portanto, nesse caso, a gente multiplica as dimensões r dθ, dr, dz, produzindo esse elemento de volume aqui. Agora vamos para as coordenadas esféricas. Um ponto em coordenadas esféricas, ele tem os parâmetros ρ, que é a distância até a origem, φ, que é o ângulo formado pelo raio com o eixo z, e θ, que é o ângulo formado entre o eixo x e a projeção desse ponto. Lembrando, ρ é sempre um número positivo e φ está sempre entre 0 e π. Então, por exemplo, a equação de uma esfera centrada na origem é ρ igual a constante, né? Porque se eu faço os dois ângulos variarem livremente, deixo o ponto com uma distância até a origem fixa, realmente esse ponto vai percorrer uma esfera. Se eu mantenho agora constante esse ângulo θ, ou seja, a figura não mexe para um lado nem para o outro, mas pode variar à vontade nos outros parâmetros, eu produzo um semiplano. E finalmente, se eu mantiver φ constante, esse ângulo aqui, e deixar esse raio variar à vontade, eu vou obter um cone ou virado para cima, se o φ for menor que 90 graus, ou para baixo, se ele for maior que 90 graus. Nós já deduzimos em um outro vídeo as fórmulas de transformação nesses sistemas de coordenadas, né? Então, z é ρ cosseno φ, x é ρ seno φ cosseno θ e y é ρ seno φ seno θ. Tá? Então, um ponto com essas coordenadas, ele tem essas equações de transformação. E se eu elevar todas as 3 variáveis ao quadrado, eu tenho exatamente ρ ao quadrado. Não é difícil ver isso, porque isso aqui decorre exatamente da equação da esfera. Veja o que ocorre quando eu quero calcular o volume em coordenadas esféricas e preciso estimar o dv. Essa é a figura que a gente utiliza para estimar o dv. A análise é muito parecida com as coordenadas cilíndricas, né, de usar fórmulas de comprimento de arco para achar cada aresta e cada arco dessa figura aqui.
né? E, portanto, quando eu multiplico todas elas, eu obtenho exatamente o elemento de volume de coordenadas esféricas, que é ρ ao quadrado seno φ de ρ de φ de θ. Tá? Mas eu quis mostrar desta maneira aqui para vocês o que ocorre para justificar o fato de termos utilizado na sala de aula outro mecanismo, né? Nós fizemos um trabalho com o jacobiano e mudanças de variáveis e, embora tenha dado alguma conta, mas para quem preferir ver uma análise algébrica em vez de geométrica, aquela dedução feita nas notas de aula, elas driblam todo esse desenho aqui e chega nesse mesmo resultado. Mas quem preferir uma análise geométrica, está aqui a motivação do resultado do elemento de volume para coordenadas esféricas. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que nós vamos calcular integrais duplas ou até triplas utilizando esses sistemas de coordenadas, sendo que são tão complicados, né? Utilizam muita função trigonométrica e etc. Bom, de fato, a montagem do problema, né, nós temos que depois transformar equações retangulares em equações cilíndricas e esféricas, isso aí pode ser um pouco mais complicado. Mas depois de montada a integral, o seu cálculo ele fica muito mais fácil do que seria se a gente fosse utilizar as coordenadas retangulares. As coordenadas retangulares produzem integrais muito complicadas. Já as coordenadas cilíndricas e principalmente esféricas, elas vão produzir integrais muito mais simples. Então, é uma escolha, né? Ou você faz uma construção mais tranquila, mas depois calcula uma integral muito complicada, ou faz uma construção um pouco mais complexa, mas faz uma integral mais simples também. Bom, como exemplo, nós vamos considerar uma região delimitada superiormente por uma esfera e inferiormente por um cone, como mostra a figura aqui. Tá? Nós vamos fazer a análise dos limites de integração em coordenadas esféricas. Em primeiro lugar, nós temos que transformar as duas equações em equações esféricas. Lembrando que nós temos todas aquelas equações de transformação. Então, no lugar de x2 mais y2 mais z2, que agora eu vou pegar a esfera, né? Aqui entra ρ ao quadrado. E no lugar de z entra ρ cosseno φ. Tá? Como na esfera o ρ é sempre diferente de zero, eu posso dividir os dois lados por ρ e obtenho ρ igual a cosseno φ. Essa é a equação esférica dessa esfera aqui. Tá? É uma esfera de raio 1 com centro em 0, 0, meio. Agora vamos ver como é que fica a equação do cone segundo esse sistema de coordenadas. No lugar de z entra ρ cosseno φ, no lugar de x e y entra as suas respectivas equações. Simplificando tudo fica ρ seno φ. Bom, a equação do cone ficou um pouco complicada, né? Ρ cosseno φ igual a ρ seno φ. Como que a gente trabalha isso? Bom, acaba que nesse exemplo nós nem vamos precisar da equação do cone, porque se a gente estudar de uma maneira correta os limites de integração de todos os parâmetros envolvidos, a gente dribla esse problema. Tá? Observe que nessa representação aqui, o ângulo θ ele varia de 0 a 2π e o ângulo φ ele varia de 0 a π sobre 4. Né? Então pensa, um ponto que está aqui, ele sempre vai variar de π sobre 4 a 0, de 0 a π sobre 4, perdão, né? E ele, à medida que ele vai dando volta em torno do eixo Z, essa variação vai percorrendo todos os pontos do sólido. Tá? E o ρ ele mede a distância até a origem do sistema. Então, ele sempre vai sair daqui e vai cair na esfera. O ρ não cai em outro lugar, ele cai na esfera, sempre. Né? Ele desliza tangenciando o cone, cai na esfera e depois só na esfera. Então, o ρ varia sempre de 0 até a equação da esfera, que é o cosseno φ. Então veja o que eu disse, nós conseguimos expressar esse sólido aqui em coordenadas esféricas, de tal forma que os seus limites dependam da maneira como escrevemos aqui. O θ variando de 0 a 2π, o φ variando de 0 a π sobre 4, né, que é 45 graus, e o ρ variando de 0 até cosseno de φ. Agora veja um desenho que mostra muito bem isso que eu disse agora. Né? O ρ varia sempre de 0 a cosseno φ, ou seja, de 0 até a esfera. O φ varia de 0 a π sobre 4 e o θ varia de 0 até 2π, que é dando voltas em torno do eixo Z. Então, se a gente quiser calcular o volume desse sólido, ele vai ser constituído das três integrais, com os limites de integração que estudamos agora, e esse aqui é o elemento de volume, né? Porque dv é ρ ao quadrado seno φ de ρ de φ de θ.
Então a gente calcula essa integral de ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3, e aí nós temos que substituir esses dois limites. Né? Quando a gente substitui, ficamos com cosseno ao cubo vezes seno, certo? Que é o que está aqui. Né? As constantes foram para fora, e quando a gente calcula a integral disso aqui, não fica complicado, porque basta utilizar uma substituição simples, né? Chamar isso aqui de u, e aparece o dv com o sinal aqui, então vai ficar u a 4 sobre 4, voltando u como cosseno, fica cosseno a quarta sobre 4. Substituindo os limites de integração e fazendo todas as contas, obtemos π sobre 8. Como a gente sempre comenta em todos os vídeos, sempre que vocês tiverem dificuldades no desenvolvimento de alguma expressão, alguma conta, resolução de um exemplo, gente, pare o vídeo, faça a conta separadamente, confirme os resultados, volta o vídeo se necessário, tá? A vantagem de se assistir uma videoaula é você poder voltar sempre que necessário, parar, né? Faça suas contas, verifique todos os resultados, tá bem? Faça isso para entender direitinho toda a solução dos problemas. É isso aí.